Bem, boa tarde. Então, meu nome é Bergman Ribeiro, sou professor de virologia da Universidade de Brasília. Tenho um laboratório chamado Laboratório de Baculovírus, do Departamento de Biologia Celular. Vou falar para vocês hoje sobre vírus emergentes. Então, vamos lá. Um pouquinho da minha formação, né? O que eu fiz na vida. Eu fiz graduação em Ciências Biológicas na Universidade de Brasília entre 82 e 86. Depois eu fiz um mestrado em Biotecnologia no Imperial College na Universidade de Londres entre 87 e 88. Logo depois, emendei um doutorado em microbiologia pelo mesmo Imperial College. Consegui, depois disso, um emprego, né, que é um pós-doc, que é um estágio remunerado que você tem, atividade de trabalho lá na Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos. Fiquei lá de 92 até 93, né, de fevereiro de 92 até julho de 93. Depois fui contratado como professor da Universidade de Brasília. Fui chefe de departamento, coordenador de 2 programas de pós-graduação, diretor de pós-graduação da Universidade de Brasília, vice-presidente e presidente da Sociedade Brasileira de Virologia. E hoje meu cargo é professor titular, né, desde 2008, sem outro cargo burocrático. Então faço exclusivamente pesquisa em virologia. Então, vamos entrar direto agora no tópico. Então, segundo esse pesquisador, Sutton, 2007, os vírus são presumivelmente a entidade biológica mais abundante do planeta, com um total de número de vírus excedendo 10 vezes o número de células que existem nos seres vivos. Tudo sugere que possam existir bilhões de vírus diferentes e a quantidade de informação genética contida nesses vírus é muito maior que o resto de todos os vírus, todos os seres vivos do planeta juntos. São vírus, então. Vírus são parasitas intracelulares obrigatórios de dimensões submicroscópicas, constituídos de ácidos nucleicos, proteínas e, em alguns casos, de membranas. Então, eu tenho um vírus que não tem membrana, mas todos os vírus têm ácido nucleico e proteína. E esses vírus utilizam-se da célula para sua reprodução e perpetuação. Eles estão totalmente dependentes de uma célula para se reproduzir. Então, para que estudar um vírus, então? Porque os vírus doenças, como nós estamos vendo agora no caso do coronavírus. Né? Em humanos, podem causar doenças comuns e letais, além de desempenhar papel no desenvolvimento de muitos tipos de câncer. Então, tem alguns tipos de câncer que estão envolvidos com infecção viral. Exemplo, papilomavírus, que é o câncer de colo de útero. E tem um impacto muito grande econômico, tanto em animais e plantas. Tem um vírus de planta que diminui a produção das plantas, lá de commodity agrícola. Vírus que infectam aves também, que podem ter de aves e também carnes, assim por diante, né? Os bovinos, suínos também. Entretanto, os vírus também podem ser úteis. Eles podem ser usados como pesticida para o controle biológico, e muitos são altamente específicos, só infectam e matam alguns tipos de inseto, por exemplo. Eu trabalho com isso. Essa nossa conversa de hoje. Além disso, os vírus podem ser antibacterianos, podem ser usados contra a infecção bacteriana, ainda mais hoje em dia, né, que nós temos problemas de resistência antibiótica. Vírus podem ser usados para tratar infecções bacterianas. Agentes anticâncer, vetores para a produção de proteínas e também agentes para a terapia gênica. Então, os vírus não são só ruins, não causam apenas doenças, eles podem também serem úteis para a humanidade. Beleza. É um vírus. Como é que é um vírus? Como eu falei, ele possui proteína e ácido nucleico. Ele vem de várias formas possíveis. Eu tenho vírus pequenininhos que têm apenas 2 genes, o gene da capa proteica, da proteína, que envolve ácido nucleico, e um gene que vai produzir mais ácido nucleico dele. Então, são vírus bem pequenininhos. Então, eu tenho um exemplo para vocês, vírus que são do tamanho de ribossomos, bem pequenininhos mesmo, que tem em volta de 20 a 30 nanômetros. E eu posso ter vírus que pode chegar até metade ou quase o tamanho de uma bactéria, que são os vírus gigantes, por exemplo, os minivírus. Então, eu posso ter vírus que tem 2 genes e eu posso ter vírus que tem mais de 1.000, quase 2.000 genes. Então, esses vírus gigantes foram encontrados recentemente em amebas e os pesquisadores brasileiros, tem um pesquisador em Belo Horizonte, né, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, o Jonas Abraão, ele identificou recentemente um vírus, né, que ele chamou de tuconvírus, que é um vírus que tem praticamente toda a maquinaria para sintetizar proteína. Só falta o ribossomo, eles têm os tRNAs e outras coisas. Então, é um vírus muito complexo. Você tem vírus simples e vírus complexos. Aqui alguns
existem várias formas de vírus, né? Vocês vão ver aí, os adenovírus são os pequenininhos, né, de 30 milímetros. Tem influenza, que é uma forma pleiomórfica, forma variada, né? Não dá para identificar, meio arredondada, mas é difícil. Tem vírus alongado, tem vírus sendo macarrão, tem vírus na forma de bacilo, e assim por diante. Os vírus têm todas as caras que vocês podem imaginar. Bem, os vírus são organismos vivos. Se você olhar pelo lado, que ele não se move, não cresce, não possui célula, não são seres vivos, por esse ponto de vista. Eles têm um tamanho submicroscópico, na escala de nanômetros, bem pequenininho. Possuem a capacidade de replicação, ou seja, reprodução e adaptação a novos hospedeiros. Então, se você olhar por essa característica, que eles são capazes de se replicar, reprodução e possuem código genético, eles são seres vivos. Então, existe muito debate sobre se o vírus é ou não ser vivo, e eu, particularmente, acredito que são seres vivos. São dependentes, mas eles não têm a capacidade de se reproduzir e têm ácido nucleico. Beleza, então, o primeiro vírus que foi descoberto foi o vírus de planta. Um vírus de planta e tal, e logo depois, no século XIX, logo depois, né, no início do século XX, começaram a ser descobertos vírus em humanos. Então, um dos primeiros foi o vírus da febre amarela, em 1901. Depois, o vírus da raiva, em 1903, vírus da varíola, em 1906, os bacteriófagos, o vírus de bactérias, em 1915. Lá na frente, o vírus da gripe, em 1933. Mas toda a descoberta desses vírus, porque eles eram organismos que eram filtráveis. Ninguém nunca tinha visto vírus até essa data, até 1933. Eles são submicroscópicos, não existia nenhuma técnica, nenhum aparelho, nenhum microscópio capaz de mostrar esses vírus. Não foi só com o advento, com a invenção do microscópio eletrônico que foi possível ver os vírus. Isso depois da Segunda Guerra Mundial, depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, que houve uma explosão da descoberta de vírus no microscópio. Do lado direito, vocês podem ver, né, e isso, como eu falei para vocês, são de diversas formas e isso só foi observado depois da invenção do microscópio. Beleza, os vírus, eles não se reproduzem, eles se reproduzem, desculpa, pela montagem de partículas pré-formadas dentro das células. E não é como a divisão binária das bactérias. Então, as bactérias se dividem binariamente, então, uma bactéria se divide por duas, essas duas vão produzir quatro e vão crescendo nessa divisão ao longo do tempo. Já os vírus não, o vírus entra na célula, ele libera o ácido nucleico, esse ácido nucleico vai ser lido pela célula e vai copiar mais ácido nucleico. Copia, vai produzindo parte, montando de ácido nucleico do vírus, e esse ácido nucleico agora vai ser direcionado para produzir as proteínas do vírus. Então vai haver na produção das proteínas dos ácidos nucleicos como uma montagem, uma fábrica de montagem, como os carros, por exemplo. Você produz a roda, volante, depois é montado. E quando ocorre a montagem, você produz vários vírus ao mesmo tempo no final dessa linha de montagem. É bem diferente do crescimento, da modificação de uma bactéria. Os vírus estão presentes em todos os lugares que você possa imaginar. No ar que respiramos, na água que bebemos, na comida que comemos, na superfície que tocamos. Logo, nós entramos em contato diariamente com vírus, que na sua grande maioria não causam doenças. Por exemplo, se você comer uma alface hoje, comprar uma alface, comer uma carne de porco, frango, provavelmente você vai estar comendo vírus. Respirando, você pode estar respirando vírus que estão aí no meio ambiente também. E a grande maioria desses vírus vão entrar em contato com você, o seu sistema imunológico, as suas células vão eliminar esses vírus e não vai acontecer nada. Entretanto, existem alguns vírus que podem causar doenças, se entrarem em contato com o tipo de célula específico que eles replicam. Então, quando ocorre isso, ocorre a tal da infecção viral. Então, nas infecções virais, como é que ocorre isso? Elas podem ser sintomáticas, produzem sintomas, ou assintomáticas. Então, quando você é infectado por um vírus, existe um chamado período de incubação. O que é isso? O vírus ocorre antes do aparecimento dos sintomas se aquele vírus causa os sintomas daquela. Nesse período de incubação, o que vai estar ocorrendo é que as células que receberam esse vírus vão produzir mais vírus. Está ocorrendo a replicação viral. Então, a replicação viral produz uma quantidade X de vírus. Quando acumula uma quantidade de vírus, ocorre o quê? A reação do hospedeiro. Então, você começa a reagir contra essa infecção. Aí você pode ter febre, ter outras reações, aparecimento
bolinhas vermelhas no corpo, e outras coisas. Né? E o período, ele pode, durante esse período de incubação, o vírus pode ou não ser transmitido. Então, depende de cada vez. Depois, como específico, ele vai causar a doença. Depois que ocorre a doença, vai ocorrer a recuperação daquela doença. Se seu corpo, você não teve uma doença séria, né, o corpo vai se recuperar, mesmo sendo sério. Se você não morrer, seu corpo vai se recuperar e você vai eliminar aquele vírus. Bem, eu tenho um exemplo de alguns períodos de incubação de diferentes vírus. Por exemplo, o vírus de influenza, se ele entra em contato com você pelas vias aéreas, você respirou e tal, teve contato com esse vírus, ele leva de 1 a 2 dias para causar doença. Esse período de incubação do influenza. Exemplo, H1N1. Já o vírus Ebola demora de 2 a 21 dias, depende da quantidade de vírus que você absorve. O adenovírus respiratório, que também causa doença respiratória, de 5 a 7 dias. Dengue, de 5 a 8 dias. O HIV, de 8 a 21 dias. A hepatite A, de 14 a 40 dias. A raiva, de 30 a 100 dias. Um tempo muito grande para aparecer a doença. Então. Papilomavírus, que são causas vermelhas, de 50 a 150 dias. E o coronavírus, né, que é chamado SARS-CoV-2, agora que está espalhando no mundo, entre 1 e 14 dias. Em média, 5 a 6 dias para aparecer a doença com esse novo. Beleza, então vamos falar um pouquinho agora sobre as doenças emergentes, porque o coronavírus é uma doença emergente, mas não existe só o coronavírus, existem muitas doenças emergentes. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, entre 1.400 patógenos humanos conhecidos, mais de 50% têm origem em espécies animais, ou seja, são doenças ou infecções naturalmente transmitidas entre animais e humanos. Então, a maioria das doenças que nós temos hoje em dia vieram dos animais, do contato entre o homem e o animal. E esses patógenos emergentes são aqueles que infectam diferentes animais e muito provavelmente foram resultado do desenvolvimento da agricultura e urbanização. Foi o momento que a humanidade entrou em contato com esse. Bem, então, se os animais são responsáveis pela maioria das infecções, desses patógenos, né, vamos contar um pouquinho da história, né, dos exemplos. Por exemplo, os animais são reservatórios de doenças virais. O surgimento da agricultura, que ocorreu por 10 mil muitas doenças que nós temos hoje. Essas sociedades antigas foram baseadas na agricultura e fizeram uma aproximação dos grupos humanos com esses animais. Isso levou à transmissão de doenças entre os animais, que são as domesticadas, e a caça para a caça. Bem, os roedores estão presentes. Então, exemplo, acredita que o sarampo surgiu nessa época, provavelmente de um vírus causador de uma doença de bovinos, e que se divergiu em uma doença exclusivamente humana e em um reservatório animal tornou-se desnecessário depois do aumento da população humana na Terra. Outra, de uma forma similar, outra doença é a varíola, que pode ter evoluído 4.000 anos atrás de um vírus semelhante que estava presente em camelo, chamado camelpox. A varíola, em inglês, é smallpox, né? No camelo se chama camelpox. Porque quando você analisa o genoma desses vírus parecidos entre si, o vírus da varíola é bem parecido, mais parecido com esse vírus de camelo. Então, provavelmente a origem pode ter sido desse camelo. Então, o que é uma pandemia? Falando desses vírus emergentes. Pandemia é uma epidemia de grandes proporções, afetando uma grande região, o continente inteiro ou todo o planeta, como está acontecendo agora no caso do coronavírus. Então, é importante saber, né, a definição de pandemia. E aqui, mostrando para vocês as principais pandemias ao longo da história, em milhões de mortes, isso ao longo do tempo. Então, o que mais matou no mundo, desde o surgimento da varíola, né, na população humana até 1979, quem matou foi esse vírus, o vírus da varíola, o smallpox. Você vem aí no gráfico 300 milhões de mortos, desde o início até 79. Depois foi desenvolvida a vacina, a varíola foi erradicada. Mas foi a doença, a pandemia que mais matou seres humanos ao longo do tempo. E a segunda, olha só, sarampo. Até 1963, 200 milhões de pessoas morreram de sarampo. Depois você tem doenças de bactéria e outras coisas. Por exemplo, a gripe espanhola matou 75 milhões de pessoas. A AIDS, 30 milhões. Então, a gripe de Hong Kong, 3 milhões. E agora o coronavírus já está matando já mais de 20 e tantos mil pessoas em menos de 3, 4 meses. Então, vamos ver até onde esse vírus vai chegar. Então, por isso que a gente tem que ficar
sempre vigilante ao aparecimento desses vírus ao longo, dessas patologias, desses micro-organismos ao longo do tempo. Não, as doenças virais emergentes. Então, doenças emergentes virais constituem um grande perigo para a saúde humana e animal, com aproximadamente um novo vírus emergente aparecendo a cada ano. E a grande maioria desses vírus são originários do hospedeiro animal, como eu falei anteriormente. Então, nós não vamos nos livrar dessas doenças virais por muito tempo. Porque nós temos esses reservatórios na natureza, esses vírus que vivem em animais e que podem passar de uma espécie para outra. Então, quais são os fatores envolvidos nessa emergência de novas doenças? Um grande fator é a mudança climática, que muita gente nega, né? Vários governos negam que está existindo isso, mas isso ocorre. Então, o aumento de tempo seco no continente americano, a emergência da síndrome de infecção pulmonar por um vírus chamado hantavírus, isso ocorre naturalmente quando fica muito seco, pouca comida, os camundongos, né? Os ratos que estão presentes no meio ambiente, podem procurar os seres humanos e eles carregam um vírus, que é um vírus chamado hantavírus, capaz de produzir uma doença que é uma febre hemorrágica. Então, quando muda o clima, você pode ter contato com animais que você não tinha antes, eles podem transmitir essa doença. Outro exemplo, quando tem muita chuva, por exemplo, em 95 na Colômbia, resultou o reaparecimento de doenças transmitidas por mosquitos, como dengue e encefalite equina. Outra coisa, mudança de temperatura também altera a presença de vírus que são transmitidos por vetores. O Aedes aegypti está limitado a regiões com temperaturas acima de 10 graus no mundo. Então, se a temperatura da Terra começar a aumentar, e esses mosquitos, como estão em todos os continentes, podem agora se espalhar por continentes que a temperatura aumente, né, que provavelmente vai acontecer e já está acontecendo. E com isso, todos nós conhecemos o que o Aedes aegypti é capaz de fazer aqui no país. Então, nós já sabemos que o vírus, né, vivemos em um mundo de constante mudança ambiental. Então, não é surpresa para ninguém que ocorrem essas doenças emergentes e reemergentes causadas por vírus. E vários fatores vão influenciar essa emergência de uma doença. Além do meio ambiente, pode ocorrer também uma característica específica dos vírus, que é a variação genética mediada por mutação, recombinação e rearranjo de partes do genoma. Então, esses vírus, que geralmente causam doenças, passam de um bicho para o outro, têm a capacidade de variação genética, de mutação, recombinação de fragmentos de ácido nucleico, e com isso, ele vai enganar o nosso sistema imunológico. Ele está sempre evoluindo, mudando, se adaptando. Então, é uma outra causa de vírus emergentes que ocorrem no mundo. Outros exemplos, né, de mudança, né, além de clima, construção de barragem de rio, desflorestamento, aumento da população humana, aumenta a chance de contato do ser humano com esse novo vírus, aumenta a velocidade do transporte global, né? Você está no Japão hoje, pega um avião, daqui a 24 horas depois você está em outro continente, então, e a pessoa entra gripada, porque entra no avião naquele período de incubação que não tem sintomas, vai ter vírus. O vírus tem contato transmitido, ele não vai ser detectado naquele checkpoint do aeroporto, lá com o terreno, que ele está com o vírus, mas ainda não está com febre, mas pode estar transmitindo o vírus, assintomaticamente. Vamos falar um pouquinho dessas doenças virais emergentes e reemergentes. Então, a primeira delas que nós conhecemos muito são as arboviroses, que são vírus transmitidos por artrópodes. Um exemplo, vírus da febre amarela, vírus da zika, vírus chikungunya, maiaro e vírus do oeste do Nilo. Além disso, você tem vírus que causam febre hemorrágica, que são os hantavírus e o vírus ebola. Além desses, causam doenças respiratórias sérias, como o vírus da influenza, né, o H1N1, o SARS-CoV, em 2003, que causou doença, o SARS-MEV, que é um vírus também causou isso em 2012, lá na Arábia Saudita, um vírus de origem de camelo, e o SARS-CoV-2, agora esse vírus, que está causando essa pandemia que nós estamos vendo aí, que eu vou falar com um pouco mais de detalhe no final dessa apresentação. Então, lá, arboviroses, né? Então, arbovírus emergentes e reemergentes no Brasil, essa publicação aí de 2014. Então, as famílias de vírus que causam doenças, esses arbovírus, são Flaviviridia e a Togaviridia buneviridia. Então, tem esse monte de vírus aí, vocês estão vendo? Dengue, cefalite simples, osso, peste do lírio, caciporé, ilhéus, buçuquara, iguapé, maiara, encefalite equina, oposte. Todos esses vírus são capazes de causar doença humana.
Mas a gente só ouve falar daqueles 4, né, que eu falei para vocês. Mas existem um reservatório enorme desses vírus nas nossas florestas. Né? Para vocês terem uma ideia, mais de 3.000 espécies, 3.500 espécies de mosquitos são conhecidas no mundo. Dos mais de 545 espécies de arbovírus conhecidas, cerca de 150 arbovírus podem causar doenças em humanos. A gente só fala de zika, dengue, chikungunya, né, e outros virulinhos. Então, existem outras doenças ali. E essas doenças, esses vírus, estão onde? Estão lá na floresta, circulando entre animais, principalmente primatas não humanos e outros animais. E são transmitidos por artrópodes. Né? Qual é o tipo de artrópodes? Esses aqui que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, a Aedes aegypti, que é um mosquito, uma mosca, Luxoma species, e o carrapato, o exemplo aqui do Imbilioma species também. Todos esses, carrapato, mosca ou mutuca, né, podem transmitir vírus. E esses vírus ficam na glândula salivar, na hora que ele vai se alimentar de sangue, ele pode transmitir esses vírus para outra pessoa. Beleza. Então, alguns dados sobre esses vírus transmitidos por artrópodes no Brasil agora em 2020. Né? Então, é dengue, por exemplo. Até a semana epidemiológica, 11 semanas desse ano, 2020, foram notificados 390.684 casos prováveis de dengue no país. 185,4 casos. E a chikungunya foram notificados 11.453 casos prováveis, uma taxa de incidência menor de 5,4 casos por 100 mil habitantes. Já o Zika foram notificados 1.395 casos prováveis. Então, o Zika teve um problema muito sério em 2015, né? Agora diminuiu, mas ele vai estar presente, ele está presente aqui no Brasil. Né? Então, vai virar um vírus endêmico aqui. Vamos ver o que acontece nos próximos anos com relação a esses vírus. E aqui com relação à febre amarela. A febre amarela está no Brasil há muito tempo. Entretanto, recentemente, devido provavelmente a mudanças climáticas, né? Muita gente fala lá o problema da barragem de Mariana, que pode ter ocorrido e tal, a morte o encontro de animais com novos mosquitos, vários problemas de ordem ambiental. O maior número de mortes de febre amarela ocorreu entre 2016, 2017 e 2017 e 2018. Mais de 2.100 casos e 700 óbitos. Olha só, quase 50% de óbitos no número de casos registrados. E o mapa aí embaixo mostra do Brasil onde estão concentrados agora, ultimamente, esses casos de febre amarela, de junho de 2019 e junho de 2020, até de junho de 2020, ou seja, nós estamos em junho, mas até agora em março. Esses casos aí em verde são casos de febre amarela em macacos. E o triângulo vermelho indica febre amarela em humanos. Então, está ocorrendo febre amarela lá no sul do Brasil, lá em Santa Catarina, e tem a circulação do vírus identificado em macacos daquela região. Então, em várias regiões do país, vários pesquisadores e a vigilância ambiental, quando ocorre o caso de morte de macaco, tentam saber se foi por febre amarela ou não. Se tem algum caso de febre amarela, de notificação obrigatória, as pessoas ficam sabendo. Então, é preocupante, né, a disseminação, né, da febre amarela novamente, um vírus que a gente achou que estava controlado, mas pode aparecer a qualquer momento. Lá no sul do país não existia febre amarela, por isso que a vacina não era obrigatória. Agora, a vacina praticamente obrigatória em todo lugar do Brasil, porque esse vírus está descendo lá. Aqui no centro-oeste, em Brasília, por exemplo, é obrigatório você tomar vacina contra a febre amarela. Mas no Nordeste não é. Então, agora, com o espalhamento desses vírus, esse vírus pode estar voltando e ele é um vírus muito letal. Aqui só mostrando outro vírus, outro exemplo de outro flavivírus, um vírus transmitido por artrópodes, é o vírus do oeste do Nilo. Ele entrou em Nova York em 1999, provavelmente vindo lá da Europa. Então ele entrou lá na Nova York, cidade de Nova York, e foi identificado em um hospital, pessoas que estavam indo para o hospital com sintomas de febre que não se enquadravam em nada que eles conheciam. E descobriram depois que essas pessoas que estavam tendo febre lá estavam infectadas com Covid, que era esse vírus do oeste do Nilo. E ele normalmente infecta aves, o reservatório do vírus é em aves. E ele é transmitido tanto para cavalos e humanos. E é transmitido por mosquito Culex, que é o mosquito que vive com a gente aqui em casa. Na cidade, você tem bastante mosquito Culex. Então, ele infectou
as pessoas em Nova York em 99. Depois, vocês podem ver no gráfico aí que foi se espalhando de Nova York para praticamente todos os Estados Unidos. E hoje em dia, milhões de americanos são infectados por esse vírus. Não chega a matar muita gente, mas sim, esses vírus sempre afetam mais aquelas pessoas mais idosas que têm problemas de imunidade. Essas são as que mais. Como vocês estão vendo, o vírus que não existia no lugar, ele foi introduzido e se espalhou rapidamente. Outro vírus, né, que se espalha rapidamente, nós conhecemos bem, é o vírus da influenza. Né? A influenza tem influenza A, B e C, mas eu vou falar basicamente do vírus influenza A, que é o vírus que causa mais problema, que é o vírus lá, o vírus da gripe, né? O vírus H1N1 que a gente bem conhece. Então, esses vírus, eles são formados por um RNA segmentados em vários segmentos, são 8 segmentos, de 890 até 2.341 nucleotídeos. E esses vírus têm uma característica interessante. Eles têm envelope, e no envelope dele tem duas proteínas, uma chamada hemaglutinina, que tem o símbolo HA, e outra proteína chamada neuraminidase, que tem o símbolo I. E essas proteínas são variáveis, dependendo do tipo de influenza. Então, a hemaglutinina está envolvida na ligação do vírus com a célula, que vai dar início à infecção para entrar na célula. Então, qualquer modificação nessa proteína, ele pode agora deixar de entrar na célula ou entrar em uma célula que não entrava antes. E a outra proteína, a neuraminidase, ela facilita a liberação das partículas virais da célula infectada. E essas proteínas são diferentes. Então, cada vírus influenza esses vírus podem ter 15 tipos de hemaglutinina e 9 tipos de neuraminidase. Esses vírus do tipo A. E isso explica, né, a nomenclatura dos vírus, H1N1, H3N3, assim por diante, uma combinação do tipo de hemaglutinina e neuraminidase. Então, como eu falei, eles infectam esses hospedeiros desses vírus, são os pássaros, seres humanos, porcos, cavalos e focas. Então, é muito perigoso esse vírus, porque ele causa doença respiratória grave, como o coronavírus. Ele pode causar doença respiratória grave também. Só que nós estamos em contato com a influenza há muito, muito mais tempo do que o coronavírus. Então, nós temos anticorpos contra vários vírus influenza e tem também uma vacina. Como ele muda muito, você tem que tomar vacina todo ano, mas você já entrou em contato com algum influenza na sua vida. Então, assim, a infecção não é nova no ser humano. Já o coronavírus é novo. Então, as pessoas que são infectadas com coronavírus não têm nenhum anticorpo que possa, pelo menos, diminuir um pouquinho a infecção. A transmissão, né, desse vírus, como é a zona respiratória, é por contato com o animal infectado. Pássaros, né, roca fecal, oral, água contaminada. E entre as pessoas infectadas podem transmitir para outras pessoas. Aqui mais um detalhe sobre o vírus da influenza. O vírus da influenza, como ele é um vírus segmentado, se um animal, por exemplo, um porco, foi infectado com 2 tipos de influenza diferentes, por exemplo, eu estou lá, crio porco na minha fazenda, no meu sítio, eu estou gripado com um vírus do tipo H2N2, tem hemaglutinina tipo 2 e neuraminidase tipo 2. E eu estou criando patogalinha lá, pato, no meu sítio. Esse pato está infectado com outro influenza, só que ele tem vamos chamar de H3N8, uma hemaglutinina tipo 3 e uma unidade tipo 8. Se esse porco é infectado, esses 2 vírus na mesma célula podem trocar pedaços de genoma e produzir um vírus diferente. Por exemplo, o H3N2. E esse vírus diferente pode ter o quê? Pode entrar na célula humana mais facilmente, replicar mais fácil e causar uma doença mais séria no ser humano. Por isso que essa variabilidade genética desses vírus de RNA pode ocorrer pela troca de fragmentos genômicos. E também pode por mutação. Se a hemaglutinina conseguir for mutada, ou uma modificação genética nessa proteína, ela pode agora se grudar mais facilmente às células humanas e entrar mais. Se entra mais vírus, replica mais, a doença pode ser mais. Aqui um gráficozinho, até 2016, das mortes pelo HN1. Então, teve um pico em 2009, quase 2.000 pessoas, né? Volta de 2.000 pessoas morreram, depois 2010 diminuiu, 2012 apontou um pouquinho, 2013, 2016 voltou um pouquinho acima. Então é sazonal a infecção com esses vírus respiratórios. E aqui em 2019, esse ano, antes do ano passado, nas 32 semanas, que é o dado disponível que a gente tem no site do Ministério da Saúde, as semanas de 1 a 32, foram confirmados
22.870 casos de doença respiratória. Desses, 4.911, ou 21,5%, foram confirmados para influenza. Já com o predomínio do influenza, o HN1. Entre as notificações dos óbitos por síndrome respiratória aguda grave, que é o mesmo tipo causado pelo coronavírus, 26%, ou seja, 917 pessoas morreram ano passado por influenza. Então também morre muita gente. O coronavírus até agora no Brasil não matou 100 pessoas, mas ele provavelmente vai passar esse número do H1N1, que é de 917 pessoas. Vamos ver o que vai acontecer. Outros vírus que são vírus emergentes, estão no meio ambiente, são os arenavírus, que causam febre hemorrágica. Tem a foto aí de um camundongozinho, esses vírus replicam no camundongo e não causam nada nele. Mas se teve seca, ele vai entrar em contato agora com o ser humano lá no sítio ou na fazenda, chega perto, você pode entrar em contato com as fezes desse roedor, e se você cheirar, né, inalar fezes, né, secas com esse vírus, ele pode causar febre hemorrágica e também encefalite, um vírus muito sério. Outro vírus, né, os hantavírus também estão nesses camundongos, nesses roedores, né, que estão silvestres. Também são vírus de RNA, nesse caso segmentados, e também causam febre hemorrágica, que também são transmitidos por esses roedores. Mas não vou entrar em detalhe. Outro vírus super importante, emergente, que apareceu na África recentemente, causou várias mortes, é o vírus Ebola, que também causa febre hemorrágica. E a taxa de fatalidade está entre 50% a 90% das pessoas que são infectadas. E é transmitido também por contato de fluidos corporais. Então é um vírus muito perigoso que de vez em quando ele aparece lá na África e todo mundo fica desesperado por estar espalhando. Felizmente esse vírus não se espalhou tanto quanto o coronavírus está se espalhando hoje em dia. Então, agora eu vou falar um pouco mais sobre os coronavírus, né, que é o problema que nós estamos tendo agora mais especificamente no mundo. Os coronavírus são vírus de RNA, um genoma de RNA, é o genoma maior de RNA que existe entre todos os vírus, tem entre 27 mil e 32 mil bases, um genoma linear, não segmentado. Esse vírus ele tem uma proteína grande, chamada proteína do spike, que forma uma espécie de coroa, vocês podem ver no slide ali, daí o nome dele de coronavírus. Então, uma espécie de coroa dá esse formato do vírus coronavírus. Como é que esse vírus entra na célula? Então, ele é reconhecido por um receptor, como ele tem membrana, a membrana dele pode fusionar com a membrana da célula e o ácido nucleico entrar no citoplasma. Ou ele entra na célula por endocitose mediada por receptor. Forma uma vesícula, essa vesícula depois ela vai agora ver a fusão da membrana do vírus com a membrana da vesícula, o RNA ele cai na célula, e agora esse RNA vai ser traduzido para produzir a proteína que vai replicar o RNA, produz mais RNA, esses RNAs são produzidos, vão ser usados para produzir mais genoma do vírus, mais RNAs para a produção de proteínas, que vão para o retículo endoplasmático, onde ocorre a montagem da partícula viral, que vai sair por exocitose, como se fosse uma vesícula endocítica. Sai para infectar outra célula. Onde é que veio esses coronavírus humanos? Né? Onde é que vem esses bichos? Então, zoonoses, eles vieram de animais do meio ambiente. Aqui tem alguns links que vocês podem clicar e depois na apresentação, quem pode copiar esse link, ver alguns artigos que mostram isso, a origem desses coronavírus. Então, os morcegos são provavelmente o reservatório natural desses coronavírus humanos. Entretanto, existem coronavírus de outros animais, de camelo, de cachorro, que são totalmente diferentes. Mas os humanos que causam as doenças que nós estamos vendo em humanos, o reservatório natural deles são os morcegos. Só que os morcegos são um reservatório natural, mas pode ter intermediários, por exemplo, gatos selvagens e pangolins, que já estão falando na mídia aí. São os animais que podem ter recebido esse vírus do morcego. Nesses animais, eles replicam e depois eles podem agora passar para o ser humano. O genoma do primeiro SARS, que foi em 2003, né, o primeiro genoma desse vírus que causa essa doença, que apareceu em 2003 lá na China, ele tem 97% a 98% de identidade com o vírus do morcego e 99,5% de identidade com o vírus encontrado em um gato selvagem, também chamado civete lá na China.
esses animaizinhos aqui à esquerda, aqui embaixo do slide. E o genoma do SARS-CoV-2, que é esse que está circulando agora, ele tem um vírus encontrado nos pangolins. Vocês podem ver lá na foto aí no canto esquerdo. Esse tatu geralmente está presente lá na África, ele é contrabandeado lá para a China, o pessoal gosta de comer esses animais diferentes, né? Vocês podem ver fotos de mercado aí na China vendendo morcego e vendendo também esses animais isolados. O pessoal come esses animais, né? Então, como esses animais, você come ou entra em contato com fezes ou fluidos, manipulando o animal, esses vírus podem infectar você. E esse vírus, no morcego, por exemplo, ele provavelmente não causa nada. Ele está lá, ele replica, mas não causa uma doença. Só que quando ele pula, ele consegue entrar em outro organismo e ele vai replicar. Ele pode adquirir mutações e começar a se adaptar nesse novo hospedeiro, começar a replicar e causar uma doença. A longo prazo, esses vírus geralmente tendem a não matarem o hospedeiro, mas quando ocorre esse pulo, esse spillover, muitas vezes o vírus que encontrou um hospedeiro novo, ele pode ser muito patogênico e causar uma doença séria nesse hospedeiro. Aqui só o exemplo de uma árvore filogenética, como é que eu explico para vocês? Fosse uma árvore que tem esses galhos ali. Lá em cima você tem lá o coronavírus humano chamado Human SARS-CoV. Ele é bem parecido. Se você pegar o genoma dele e comparar, quem está mais próximo desse galho, dessa árvore, são pets SARS-like CoV. São vírus todos de morcego, que parecem mais com ele. E lá embaixo, o Human 2019 nCoV. É o mundo inteiro. Ele também é mais parecido com quem? Com esses coronavírus encontrados em morcegos. Daí, os cientistas acharem que esses vírus têm origem em morcego, não têm origem em outros animais. Aqueles outros animais são apenas intermediários. E muita gente fica falando que esse vírus pode ter sido construído em laboratório, por genética reversa, mas isso não é verdade. Senão, se você pegasse o sequenciamento desse vírus e comparasse com genes de coronavírus já conhecidos, ele ia mostrar um vírus que é manipulado em laboratório, porque as pessoas que não manipulam o vírus, tem um vírus que é manipulado mais especificamente, não tem nenhuma indicação que esses vírus são manipulados. Então, muito provavelmente, ele está na natureza, ele passou desses bichos para o ser humano, ou primeiro para um animal, que depois passou para o ser humano. Do lado direito, só são os vários genótipos do coronavírus, lá comparados uns com os outros. Eles começam a diferenciar porque, durante a replicação do vírus, ele vai modificando uma base nitrogenada aqui, outra ali, vai acumulando mutações, e você consegue ver as mutações e comparar esses vírus. Então, o vírus que entrou no Brasil agora, ele já está ficando diferente do vírus que está na Ásia e da Itália, que ele vai acumulando mutações diferentes do que as mutações que são acumuladas tanto na Ásia quanto na Itália. Então, por isso, você consegue acompanhar a infecção desses vírus através do sequenciamento do genoma desses coronavírus. Aqui só mostrando o que se sabe sobre coronavírus em humanos ao longo do tempo. Os vírus em vermelho são os coronavírus conhecidos. O primeiro a ser conhecido foi em 66, esse Human coronavírus 229E. Depois, em 67, o Human coronavírus OC43. Depois, em 2004, esse NL63. Em 2005, o HU1. Aí, mais recentemente, em 2003, esses vírus vermelhos que eu falei para vocês são vírus que causam gripe. Um terço das doenças respiratórias em todo o ano são causados por esses tipos de coronavírus. Eles causam gripes amenas, mas não causam gripe muito forte. E você vê, através da análise do genoma, é possível saber qual a idade que esses vírus entraram em contato com os seres humanos. Podem ver aí na tabela que esses vírus eles entraram em contato com o ser humano há muito tempo atrás. O primeiro, o NL63, entre 500 e 800 anos atrás. O 229E, entre 200 e 300 anos atrás. E o OC43, 120 anos. Já o HK1, eu não consegui esses dados, mas ele é bem parecido com o 229E, então provavelmente mais ou menos no mesmo tempo. Já o SARS-CoV de 2003 causou 8.000 mortes. Ele foi descoberto em 2003, apareceu em 2003, mas surgiu há 17 anos. Já o MERS-CoV, que é o de camelo, né, que passou para o homem, foi descoberto em 2012, causou 2.494 mortes. E está há 8 anos, descoberto há 8 anos só. E esse novo coronavírus, o SARS-CoV-2, ele causou, até agora,
Em 3, 4 meses, 22.156 mortos. Então, até onde ele vai? Né? Então, comparando com todos os outros coronavírus, né? Esses coronavírus derivados são parecidos com o SARS, eles causam a síndrome, né, grave respiratória. E tem um link que vocês podem ver a atualização das mortes, das infecções do lado de baixo aqui do slide. Vocês podem ver em tempo real. Tá? E esse vírus, né, ele tem qual é a letalidade? O que a gente sabe que até agora da infecção? Se sabe o seguinte, do estudo da Organização Mundial de Saúde, do Centro de Controle de Doenças lá da China, usando os dados 55.924 casos, o que ocorre? As pessoas geralmente desenvolvem sinais e sintomas, incluindo sintomas respiratórios leves e febre, em média de 5 a 6 dias após a infecção, que é o período médio de infecção. O período pode ser de 1 a 14, depende da pessoa e a quantidade de vírus que você entra em contato. E a maioria das pessoas infectadas com esse SARS-CoV-2 tem doença leve e se recupera. 80% dos pacientes confirmados em laboratório tiveram doença leve e moderada, que inclui casos de não pneumonia e também casos de pneumonia. 13% tem doença grave, que precisa ser internado. 31% são críticos. Esse vai ter que internar, tem que ter ventilador e vai ter que ficar muito tempo no hospital. Daí o problema, né? Se você tem 6,1% de 100 pessoas, né, são 6 pessoas. De 1.000 pessoas, 60. De 10.000 pessoas, 600. De 100.000 pessoas, 6.000. Então, você pode imaginar o caos que deve ser muita gente ser infectada ao mesmo tempo nos hospitais. Não dá conta. Então, como foi descoberto esse vírus, SARS-CoV-2? Então, tem uma linha do tempo na China. No dia 27 de dezembro de 2009, o que aconteceu? Aconteceu um caso de pneumonia grave atípica, foi reportado ao Centro de Controle de Doenças na China e no Hospital da cidade de Wuhan. Não significa que esse foi o primeiro caso, pode ter conhecido casos anteriores. Em 1931 foi dado o alerta epidemiológico e começaram a investigar o que poderia causar essa doença aí. Em janeiro de 2020, no dia 3, a Organização Mundial de Saúde foi informada desse caso dessa doença respiratória. No dia 7, eles identificaram o vírus, e no dia 10, o genoma já foi sequenciado e a sequência compartilhada com a Organização Mundial de Saúde, foi publicado isso. E no dia 11, já fizeram kit de detecção molecular para esse vírus e enviados para Wuhan, para detectar quem poderia estar sendo infectado por esse vírus. E no final do mês, em 23 de janeiro, a cidade de Wuhan foi fechada, foi o tal do lockdown. Ninguém entra, ninguém sai. No dia 24, 25, 26, 27, outras cidades foram fechadas. Então, no final de janeiro, só agora, né, essa semana que a cidade de Wuhan está diminuindo esse lockdown, né, esse fechamento da cidade, estão abrindo. E hoje mesmo, por exemplo, eu estava vendo os dados da China, teve apenas 67 casos novos, todos importados, que vieram de fora. Não teve casos novos da cidade de Wuhan. E aqui só mostrando o espalhamento, né? Aí é o mapa da China. Primeiro, em dezembro, apareceu lá na cidade de Wuhan, depois foi espalhando rapidamente. 10 de janeiro estava em várias províncias e até dia 12 de janeiro já estava praticamente em toda a China. A cor mais escura indica a quantidade de casos. Então, aumentando os casos rapidamente. Ou seja, o vírus é altamente infeccioso, ele se transmite rapidamente entre as pessoas. Então, será que tem já drogas para se usar contra esses vírus? Sim, existem várias drogas. Quem está acompanhando aí a droga contra a malária, que é a cloroquina ou a hidroxicloroquina, que é uma droga usada. Então, tem vários pesquisadores trabalhando primeiro com drogas que já são utilizadas para outras doenças, como essa cloroquina, essa tal de caletra, que foi uma droga usada contra HIV, interferon alfa-2b, que é usada contra hepatite C, esse remdesivir, que é uma droga experimental usada contra ebola, favipiravir, também contra vírus de influenza, esse Actemia e o Kevzara são anti-inflamatórios, que um dos problemas dessa doença é causar inflamação. Já tem inflamação em artrite reumatoide, estão também estão testando contra esses vírus. E vários laboratórios estão correndo para descobrir novas drogas e testando contra esse vírus, ver se acha algum remédio para
evitar a infecção ou diminuir a infecção desse vírus. Isso acontecia com o HIV. Você se lembra que o HIV antes não tinha cura? Então, a partir do momento que os pesquisadores começaram a trabalhar, procurar nova droga, desenvolver drogas, hoje em dia as pessoas que têm HIV conseguem sobreviver muito tempo, porque as drogas, assim, várias drogas diferentes, são usadas para controlar a replicação desse vírus. Então, mais cedo ou mais tarde, nós vamos encontrar drogas que são eficientes para controlar esse vírus. Em relação à vacina, isso é mais demorado. Tem que esperar depois de um ano, as pessoas, mas muita gente já está atrás de tentar produzir uma vacina contra esse vírus. Bem, eu também trabalho com vírus, diversidade viral. Tive um projeto CNPq aprovado e hoje ainda continuo trabalhando, tentando descobrir vírus em morcegos, roedores, em humanos, em insetos, em plantas, com a rede de vários cientistas no Brasil, de Mato Grosso, de Tocantins, de São Paulo, do Paraná, aqui de Brasília, da Embrapa. E aqui são alguns trabalhos que nós publicamos, por exemplo, nós analisamos vírus diferentes em fezes de animais selvagens, para ver se a gente encontra algum vírus. Esse trabalho foi de 2019, saiu ano passado. Outro vírus em mosquito do Pantanal, que é outra fonte que tem vários animais lá diferentes, podem ter vírus novos, como nós encontramos novos vírus em mosquitos. Embaixo esse outro trabalho também, de vírus presentes em glândulas salivares diferentes, mosquitos presentes lá no Cerrado também. Então, é importante fazer esse trabalho de vigilância. Então, a importância do governo, das autoridades, investir em ciência, porque a gente tem que descobrir essa diversidade viral imensa, descobrindo os vírus que existem no mundo, nós podemos agora chegar mais rápido para aplicar métodos de controle desses vírus, drogas que inibem a replicação, vacina contra esses vírus. Não adianta você tentar só na hora que o vírus aparece, porque vai ser essa loucura. Você não tem dinheiro, não tem infraestrutura, você não consegue responder. Então, eu tenho um apelo aqui a todo mundo que assistir esse vídeo, por favor, pressione o seu deputado, pressione o seu governador, invista em ciência. Ciência não é custo, ciência é investimento. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado dessa apresentação, tenha ensinado alguma coisa para vocês. Um grande abraço.